Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, o lugar da sua confiança para encontrar informação sobre ciência, fé e o diálogo entre essas duas coisas. E como você pode notar, se você nos acompanha já há algum tempo, estamos em fase de transição, o cenário vai mudar e é uma maneira da gente até celebrar as 20 edições de Destaque ABC2 que a gente já fez, abordando os mais variados temas, noticiando temas da arqueologia bíblica, muita coisa relacionada à Covid-19, o uso de acelerador de partículas para descobrir o funcionamento, como é enxergar o SARS-CoV-2, clonagem para preservação de espécies, mudanças climáticas, desmatamento, queimadas, tratamos de tudo isso ao longo dessas 20 edições e eu queria deixar com você pelo menos 5 edições que valem a pena a recapitulação, você voltar em edições passadas, porque as nossas entrevistas funcionaram muito bem e continuam nos informando muito bem. Então são 5 indicações para a gente celebrar aí as 20 edições que nós chegamos de Destaque ABC2. A primeira delas é a entrevista que nós fizemos sobre vacinas com o Dr. Mauro Tamesawa, professor da Universidade Positivo. E ali ele nos dá um belo panorama das etapas de produção de uma vacina, de pesquisa para aprovação de uma vacina. Já que nós estamos chegando perto da liberação de algumas, vale a pena dar uma olhadinha no que o Dr. Mauro tem a dizer a respeito da segurança delas e os procedimentos para que a gente descubra se realmente há imunização em cada uma delas. Então a primeira que vale muito a pena é essa entrevista com o Dr. Mauro Tamesawa. Além da entrevista com o Dr. Mauro, nós temos uma outra que vale também dar uma checada, porque diz muito a respeito do procedimento de como ciência é feita em uma boa parte dos casos, que é a entrevista sobre estimativas e modelos estatísticos com o físico Roberto Krenkel. Roberto dá um belo panorama sobre como funcionam os cenários e as estimativas e quais são as expectativas que as pessoas devem ter quando existe alguma notícia, algo que nos é informado a respeito de uma estimativa que não deve ser tratada como uma profecia ou uma previsão. Como esses modelos eles funcionam, as variáveis, tudo isso é muito importante para o procedimento científico e, portanto, é de razoável relevância voltar nesse episódio para entender como funcionam as estimativas. O Dr. Roberto Krenkel é extremamente didático ao tratar de um assunto que é extremamente complexo. A terceira entrevista que eu gostaria de indicar é a nossa entrevista de estreia com o Guilherme de Carvalho. Ao mesmo tempo que nós temos, de um lado, funcionamento das ciências, do ponto de vista das ciências naturais, com o Guilherme a gente pôde ver um pouquinho de filosofia da ciência e entender um pouco mais sobre como a gente pensa a respeito da ciência num diálogo com a fé. O Destaque ABC2 ele tem essa proposta de fazer essa ponte no âmbito do noticiário, mas fazer essa ponte entre ciência e fé. E essa ponte ela não é fácil, ela depende de alguns ferramentais das ciências humanas e o Guilherme nos apresenta algumas dessas ferramentas de maneira extremamente útil. É a nossa entrevista de estreia, uma entrevista muito boa. A quarta que eu gostaria de indicar é uma entrevista sobre linguística com Lucas Nascimento, em especial sobre como a polêmica ela pode ser importante, ela não é necessariamente uma coisa ruim, mas no âmbito do discurso existem maneiras de fazer com que a polêmica não seja algo negativo. Então essa é a quarta entrevista que eu gostaria de indicar para vocês, que eu acho fundamental. E a quinta entrevista
que é relevante para nós e que eu acho que traz um conteúdo sensacional, a entrevista desse mês sobre Setembro Amarelo, sobre, na verdade, mês passado, né, o setembro, nós já estamos em outubro, mas é a entrevista desse mês que passou sobre o Setembro Amarelo, com o Ismael Sobrinho, psiquiatra, que nos dá importantes informações para prevenção do suicídio e também para que nós entendamos melhor como pessoas que apresentam sintomas de doenças psicossomáticas possam ser identificadas e tratadas no nosso meio, em especial no ambiente de igreja. São essas as 5 indicações que eu gostaria de fazer para você. Eu espero que você aproveite muito e eu te espero na próxima quinta-feira, já com um cenário diferente, na próxima edição do Destaque ABC2.